Palestra de hoje é sobre relacionamentos que adoecem, dependência emocional e apego. Por que amar às vezes dói e dói tanto? Você sabe por quê? Então vamos lá. Primeiro, porque você tem medo de perder, mesmo quando está sendo maltratada. Se você se identifica com pelo menos 3 dessas frases que eu vou te dizer, essa apresentação foi feita para você. E não é sobre fraqueza que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre padrões emocionais que podem ser compreendidos e transformados. Então, tem algumas coisas que sempre aparecem quando a gente vive esse tipo de relacionamento, que seria o quê? Pensamentos constantes, medo de abandono, aceitação do inaceitável, ansiedade digital e ciclos de idas e vindas. Nos pensamentos constantes, você fica pensando na pessoa o tempo todo, mesmo quando você deveria estar focada em áreas sobre a sua vida. Medo do abandono. Vive com medo constante de ser abandonada, interpretando cada silêncio como uma rejeição. E isso te causa um verdadeiro pânico. Aceitação do que seria inaceitável. Aceita menos do que merece, por medo de ficar sozinha. Ansiedade digital. Sente ansiedade intensa quando a mensagem não é respondida rapidamente. E aí você fica naquele looping de a pessoa está online, a pessoa não me respondeu, o que aconteceu? Ela não me quer mais, ela está me rejeitando. E isso só faz com que a tua cabeça fique uma verdadeira loucura. E os ciclos de idas e vindas. Promete que vai embora, mas sempre volta, e o padrão se repete sem que você entenda por quê. E quando esse padrão se repete, o que acaba acontecendo é que você ensina para o outro que você não tem força de fato para ir embora. Então ele acaba não acreditando mais nas suas ameaças de sair. O que é o apego? O apego é um vínculo afetivo natural e essencial para a sobrevivência humana. Desde que nós somos bebezinhos, a gente precisa se conectar com figuras de cuidado para que a gente possa se sentir seguro e protegido. Esse sistema emocional, ele continua ativo na vida adulta, né? Ele não se desfaz conforme você vai crescendo. E é influenciado profundamente na forma como a gente se relaciona. Ter apego, na verdade, não é um problema. Pelo contrário, é uma necessidade básica. O desafio surge quando esse apego se torna ansioso, gerando sofrimento constante, ao invés de gerar segurança. O que seria o apego saudável e o apego ansioso? O apego saudável é aquela sensação de segurança emocional, confiança na continuidade do vínculo, capacidade de intimidade sem perder a identidade, autonomia preservada dentro da relação. Já o apego ansioso é o medo constante de abandono, necessidade excessiva de proximidade, hipervigilância aos sinais de rejeição e dificuldade de confiar na estabilidade do vínculo. Então, você conhecendo o apego saudável e o apego ansioso, você já consegue ter uma noção aí de que caminho você está indo no teu relacionamento. Então, faz uma análise real do que está acontecendo, de como você se sente, para que você possa começar a seguir um caminho saudável para você mesmo. E quando é que esse apego vira dependência emocional? A dependência emocional, ela não acontece de repente. Ela vai acontecendo gradativamente. E isso vai acontecendo conforme o medo de perder o outro se torna maior do que o respeito por si mesmo. Você vai começando a tolerar o intolerável, aceitar migalhas como se fossem banquetes de afeto e a construir sua autoestima exclusivamente a partir da validação externa. E aí vem o quê? Medo intenso do abandono. O terror de ficar sozinha supera qualquer outro sentimento, fazendo você se agarrar
mesmo quando deveria soltar. Necessidade excessiva de validação. Seu valor pessoal depende totalmente da aprovação do outro, da atenção, da presença do outro. E aí é o que eu digo que o teu amor próprio, ele está adormecido, porque você mesmo não consegue ver o seu valor. Você espera que o outro te diga qual é o teu valor. Perda da identidade. Você não sabe mais quem é fora desse relacionamento. Você não sabe mais quais são os seus gostos, quais são os seus sonhos. Os limites desaparecem. Tolerância a comportamentos abusivos. Você aceita desrespeito, negligência emocional e até mesmo violência psicológica só para manter aquele vínculo. Você começa a se abandonar para não ser abandonada. O ciclo da dependência emocional, ela opera como um ciclo vicioso que vai se retroalimentando. Então, compreender esse padrão é o primeiro passo para interrompê-lo. Observe como cada fase alimenta a próxima, criando uma armadilha emocional difícil de escapar sem a ajuda profissional. Então, a gente tem o quê? Uma carência, que vira uma idealização do outro, que vira uma frustração, que vira uma submissão. E aí esse ciclo continua e vai ficando, claro, cada vez mais forte. A ansiedade nos relacionamentos, ela não é apenas um desconforto psicológico. Ela ativa o sistema de ameaça do seu cérebro. Seu corpo interpreta a possibilidade de abandono como um perigo real de sobrevivência e dispara respostas de estresse intensas e constantes no teu organismo. Então, vira o quê? Uma checagem compulsiva. Você verifica o celular dezenas de vezes por hora, buscando mensagens ou sinais da presença do outro. Cenários catastróficos. Sua mente cria histórias de traição, de abandono, de desinteresse, mesmo não havendo evidências reais para isso. Interpretações negativas do silêncio. Qualquer demora na resposta é lida como uma rejeição, desinteresse ou fim do relacionamento. E crise após as discussões. Conflitos normais desencadeiam pânico intenso, onde a pessoa acredita que ali tudo acabou, que a relação teve um fim. As raízes emocionais dessa dependência são muito importantes para que a gente compreenda a origem dessa dependência emocional. E aqui, gente, eu não estou falando que a gente precisa culpar alguém disso, tá? Na verdade, é sobre compreender como os seus padrões afetivos foram construídos. As experiências da infância moldaram o seu sistema de apego e esse sistema continua operando na vida adulta, influenciando como você se relaciona hoje. Então, experiências da infância, vínculos inconsistentes ou instáveis com figuras de cuidado, ensinam que o amor é imprevisível e que ele precisa ser conquistado constantemente. Insegurança afetiva. A falta de segurança emocional na base da sua formação cria uma busca constante por validação externa. Falta de validação. Crescer sem reconhecimento emocional adequado faz você buscar no outro aquilo que você deveria ter encontrado em si mesmo. E medo aprendido de abandono. Perdas, separações ou negligência emocional precoce programam seu cérebro para antecipar abandono em todos os vínculos. Ou seja, é como se você tivesse sido programado para o medo de perder. E isso é muito, muito ruim. Sinais de que o relacionamento está te adoecendo. Relacionamentos saudáveis são aqueles relacionamentos que te fortalecem. E os relacionamentos tóxicos são aqueles que drenam toda a sua energia. Se você reconhece a maioria desses sinais, seu corpo e sua mente estão pedindo ajuda. Então preste atenção, porque eles são alarmes importantes e não devem de forma alguma ser ignorados. Primeiro deles,
estado de alerta constante. Você vive em hipervigilância, monitorando humor, tom de voz e sinais de afastamento do outro. 2. Isolamento social progressivo. Perde amizades, abandona os hobbies e interesses, sua vida se resume ao outro. 3. Tentativa constante de provar valor. Vive tentando demonstrar que você é boa o suficiente, interessante o suficiente, merecedora de todo o amor. 4. Culpa crônica. Sente-se culpada por tudo que não funciona na relação, assumindo responsabilidades que não são suas. E por último, o humor dependente do outro. Seu estado emocional depende totalmente do humor do outro, da disponibilidade e da atenção que o outro entrega para você. Ah, Lívia, isso tudo é um exagero. Não, gente, não é. Muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, quando se separam, não sabem dizer nem do que elas gostam. Porque o hábito é fazer sempre o que o outro gosta e se deixar sempre em último plano, você acaba se esquecendo. Então, quando a relação acaba, você não tem um hobby, você não tem uma comida que você gosta mais, porque toda a sua referência se torna o gosto do outro. Amor ou dependência? Nem sempre é fácil distinguir amor de dependência, especialmente quando fomos ensinados que o amor envolve sacrifício e sofrimento. Essas comparações ajudam a identificar a diferença entre um vínculo saudável e um padrão que precisa ser transformado. O amor saudável é onde existe uma autoestima preservada, respeito mútuo, segurança emocional, confiança no vínculo, crescimento individual e limites claros. Um relacionamento onde prevalece a dependência emocional, a gente tem medo constante, necessidade de controle, ansiedade intensa, insegurança crônica, perda de identidade e limites invisíveis. Amor verdadeiro fortalece a sua independência. Dependência emocional a dissolve. Se você precisa se diminuir para caber no relacionamento, isso não é amor, é sobrevivência emocional. Relacionamento saudável não ativa o seu medo, ele fortalece a sua segurança. Então, você não precisa continuar vivendo nesse ciclo. A dependência emocional pode ser compreendida e transformada através de um processo terapêutico, que reorganiza seus padrões afetivos, reconstrói sua identidade e desenvolve sua capacidade de estabelecer vínculos seguros. O caminho para sair desse padrão envolve fortalecimento de identidade, desenvolvimento de regulação emocional, construção de limites saudáveis e reorganização profunda dos seus modelos internos de relacionamento. E você não precisa fazer isso sozinha. Psicoterapia individual é o ideal para que você construa novamente um amor próprio e consiga sair dessa dependência emocional. Se você se identificou com essa apresentação, compartilhe com quem precisa entender seus padrões afetivos e a transformação começa quando você reconhece o padrão e escolhe um caminho diferente.